seguidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Anne. Meu nome é Carol. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você já assiste os nossos vídeos, muito obrigada por nos acompanhar. No nosso último vídeo, nós falamos sobre o problema do pecado, sobre a necessidade de um Salvador. E nós terminamos o vídeo falando sobre Cristo, que Ele veio para nos redimir. No vídeo de hoje, nós vamos continuar esse assunto falando mais a fundo sobre a redenção e sobre a profundidade do sacrifício de Cristo. Muitas vezes a gente não para pensar, mas quando Cristo veio se sacrificar por nós, Ele deixou um dilema que muitas vezes a gente nem se atenta. E para falar sobre esse dilema, eu queria ler aqui em Gênesis, versículo... Em Gênesis, versículo 18, versículo 25. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 25. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Provérbios 17:15 também diz que Deus abomina aquele que condena o justo e liberta o ímpio. E se a gente acredita que a Bíblia é verdadeira, a gente está vendo que na identidade de Deus, Ele sendo totalmente justo e santo, Ele não poderia de forma nenhuma condenar alguém que seja justo e libertar alguém que seja injusto, como a Anne acabou de falar. Tem uma história muito boa para ilustrar essa situação. O homem chega em casa depois de um dia longo do trabalho, abre a porta e acha na sala a mulher dele e o filho mortos, todos ensanguentados. E aí ele entra em desespero, se lembra da filha menor que não tá ali, ele corre pro quarto dela. Quando ele abre a porta, ele encontra um homem matando a criança também. Ele parte para cima daquele homem, eles brigam, mas ele não consegue salvar a filha que também morre. Então, em uma tarde, aquele cara perdeu toda a família dele. Mas como um bom cristão, ele não matou o ladrão ou aquele homem que entrou lá. Muito pelo contrário, ele prendeu ele e levou ele à justiça. Chegando no tribunal, o juiz olha e fala assim: eu sei que você é um assassino cruel e terrível, mas eu sou um juiz muito bom e muito amável, então eu vou te libertar. Como assim, né? Todo mundo, eu acho que ia levantar e o pai daquela família ia ficar louco, as pessoas iam ter que segurar ele. Como assim? Você é um juiz injusto, como você pode libertar alguém que é tão ruim, que fez tantas coisas ruins? Olha toda essa situação. Ele ia ficar louco, ele ia até a mais, sei lá, reis, a mais alta suprema corte para poder falar: olha, eu fui julgado por um juiz injusto que pegou alguém que era ruim e transformou ele em bom e libertou ele, deixou ele se safar de um crime. Essa era a nossa situação. Nós somos esse assassino. E Deus olhou e falou assim: não, eu vou te libertar. Se Deus mandasse a gente pro inferno sem nem ter essa oportunidade de julgamento, a própria natureza, eu acho, anjos, arcanjos, querubins, Deus se levantar e ia falar: muito bem, Deus, o Senhor é um Deus justo. O Senhor pegou aqueles que eram ruins e condenou eles. Mas Deus não fez isso, Ele nos libertou. Essa situação cria o seguinte dilema, né? Nos deixa com a seguinte pergunta: como Deus justifica alguém que é ruim, alguém que é perverso e ainda assim continua sendo justo? Carol, antes de você dar a resposta, deixa o pessoal curtir o vídeo, comentar aqui e compartilhar com os seus amigos, com quem você acha que precisa assistir esse vídeo. Pronto? Já foi lá? Beleza. A resposta para esse dilema está em uma só palavra: propiciação. Muita gente não sabe, mas propiciação é uma das palavras mais importantes da Bíblia. Muita gente nem conhece o significado. O versículo base desse vídeo está em Romanos, capítulo 3, versículo 25, que diz o seguinte: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Tá, propiciação é muito importante, mas o que é propiciação? O que significa essa palavra? Significa sacrifício. No Antigo Testamento, a propiciação era feita por meio do sacrifício de animais. Então o povo levava animais para serem sacrificados para que eles tivessem o perdão dos seus pecados. Mas isso não era o suficiente, porque o sacrifício daqueles animais apenas cobria o pecado do homem, mas não era capaz de tirar o pecado do homem. Servia até como um lembrete para eles também, né? De que eles estavam pecando e precisavam ser redimidos ali de alguma forma, né? Hebreus 10:4, Paulo vai dizer que Deus ele não aceitava mais o sacrifício de animais, justamente por isso que a Anne acabou de falar, não era o suficiente. Se o sacrifício de animais não era o suficiente, então o que seria?
Como Adão foi o primeiro homem a pecar e por meio dele entrou o pecado no mundo, teria que ser um descendente, né, um filho de Adão para morrer também, ou seja, um ser humano. Só isso também não seria o suficiente, porque a Bíblia diz em Jonas 2:9 que a salvação vem do Senhor. Em Isaías 42:8 vai falar que Deus ele não divide a glória dele com ninguém, ou seja, a salvação tem que vir por Deus. E aí a gente entra num outro problema, teria que ser alguém 100% homem, porque o homem foi o primeiro a pecar, mas também teria que ser 100% Deus, porque a salvação só vem de Deus. E aí que entra Jesus. Também é muito importante a gente colocar aqui e se lembrar do nosso último vídeo falando do nosso pecado, que nós temos um Deus irado, que a ira de Deus ela é muito forte. A Bíblia vai dizer que quando Deus fala, as montanhas se estremecem, as estrelas fogem. Então não seria qualquer criatura que conseguiria suportar essa ira desse tamanho, né? Nem anjos. E outra coisa interessante é que nada que foi criado poderia dar a vida, porque não possui a vida. Uma coisa criada, ela recebe a vida, né? Nós, como homens, recebemos a vida de Deus, então não tinha como um homem entregar a sua vida. Então tinha que ser 100% homem, mas 100% Deus. E aí é que entra a passagem de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, em que Jesus diz o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tire de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então Jesus é o único que tem poder, que tem autoridade para dar a sua vida, e ele fez isso de forma voluntária. Além disso, no último vídeo nós falamos que nós pecamos contra um Deus eterno e infinito. Então nós merecemos uma condenação eterna. E só alguém com o mesmo valor de Deus, com valor infinito, poderia perdoar os nossos pecados, poderia dar a sua vida. E a gente está falando aqui sobre a entrega da vida, sobre dar a sua vida, sobre a morte de Cristo na cruz. E eu queria só deixar bem claro que não foi o fato de Jesus sofrer, ser torturado e morto na cruz que salvou as nossas vidas. A gente sempre frisa muito isso nas nossas pregações, fala muito da cruz de Cristo. E a gente acha que só o fato de Jesus ter morrido na cruz foi suficiente para nos perdoar. Mas não foi isso que nos salvou, não foi a morte de Jesus que nos salva, embora ela tenha sido necessária e muito importante. Embora isso tenha sido necessário e muito importante, como a gente viu aqui, que isso foi a propiciação, né? Que era a substituição de um sacrifício que era inútil por outro agora que tem um valor muito, muito grande, infinito, como a Anne usou aqui. O que de fato salvou a gente, tirou a condenação que pesava sobre a gente, foi que quando Jesus estava na cruz, Deus derramou sobre ele o cálice da ira de Deus. Lembra que a gente repete que sempre que Deus estava irado, ele está irado com os nossos pecados? A única pessoa para suportar esse cálice, que a gente vai ver lá em Apocalipse, que destrói o mundo todo, faz tudo de novo, era o próprio Jesus. No livro que a gente leu, que é o do Verdadeiro Evangelho, que a gente está fazendo esses vídeos, Paul Washer ele usa o seguinte exemplo: imagina que você está diante de uma represa com muita, muita água, e em um segundo aquela represa se rompe e aquela água vai cair em cima de você e te esmagar. E quando você está ali abaixado, preparado para receber aquilo, você tem certeza que você vai morrer, um buraco se abre na sua frente, toda aquela água cai nesse buraco e você é livre. Foi isso que Deus fez. Ele colocou o Filho dele estampado numa cruz, como se fosse um outdoor, dizendo assim: é isso aqui que vocês merecem, é isso aqui que vai acontecer, ou que deveria acontecer com vocês. É eu derramar todo o cálice da minha ira, tudo aquilo que vocês mereciam, em cima do meu próprio filho, e agora eu estou esmagando ele. E Jesus ele fala assim: Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que é que o Senhor me deixou sozinho aqui, nesse lugar para morrer? Aqui no Salmo 22, que é um versículo muito conhecido, né, da descrição de Jesus ali na cruz, ele começa a dizer: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não me salva daqui? E aí ele continua falando assim: o Senhor não me responde. No versículo 3, ele vai dizer: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança e o Senhor os livraste. E no versículo 6 ele diz assim: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Ele está dizendo isso aqui porque nesse momento Jesus, estava sobre ele todo o pecado, tudo aquilo que era de ruim na gente, tudo aquilo que merecia condenação estava sobre ele. E isso causava uma distância tão grande dele de Deus,
que Deus não conseguiu salvar ele naquele momento, porque era necessário ser feito, era necessário ele esmagar o próprio filho. Isaías 53 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então não foi só uma morte, foi o momento de um pai matar o próprio filho. Abraão foi livrado disso, mas Deus não pôde fazer isso, ele simplesmente não conseguiu. Ele teve que esmagar o filho dele ali na cruz para que a gente pudesse ter vida hoje. E a gente às vezes canta alguns hinos, alguns louvores como se nada fosse nada, né? Quando a gente na verdade tinha que parar por um momento e refletir realmente que um pai teve que tirar a vida do próprio filho para conceder vida para outras pessoas. A gente sempre olha Jesus no Getsemane falando assim: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. E às vezes até em pregações mesmo a gente já ouviu falar que era porque ele ia morrer e ia sofrer muito. Mas Jesus sabia que os próprios discípulos dele iam sofrer por amor ao nome dele, né? Eu não acho que ele estava ali simplesmente dizendo: ai Deus, eu não vou suportar morrer. Não, ele estava dizendo: Pai, afasta de mim a tua ira. Afasta de mim tudo aquilo que vai acabar comigo naquela cruz. Mas que seja feita a tua vontade. Essa foi a entrega que ele fez da própria vida, como a Ana falou. Então Jesus foi e tomou todo o cálice da ira de Deus, não sobrou nenhuma gota. E ele disse: está consumado. E então ele morreu. Mas e aí? Jesus morreu, ele era inocente. Aí a gente volta lá naquele dilema, né? Deus condenou alguém inocente. Então ele teria que ter a vida dele de volta, porque senão Deus seria injusto. E aí a gente vem aqui para Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O sacerdote aqui foi Cristo. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício dele, então ele se assentou à direita de Deus. Eu estava aqui até comentando com a Ana antes da gente começar, que o primeiro capítulo da Bíblia que eu decorei foi o Salmo 24. E quando eu decorei isso, eu era criança, eu não tinha noção do que isso significava, né? Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos. Quem é este Rei da Glória? Eu decorei porque eu achei legal. Achei legal, eu quis decorar aqui um capítulo. Mas lendo esse livro, ele termina com esse salmo, né? Dizendo assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Bom, aquele que é puro, né? Que é limpo de mãos e tal. E aí ele fala que tá todo mundo lá, as portas dos céus fechadas, ele faz essa ilustração, né? Todos os anjos e arcanjos lá no céu, de repente as portas se abrem e aí fica tudo em silêncio, e um corajoso tem coragem de perguntar: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse que tá entrando aí? Ninguém nunca entrou aqui por esses portões. O que tá acontecendo? E aí Cristo responde: ao Senhor forte, poderoso, o Senhor que venceu a batalha, aquele que foi ao inferno e resgatou a vida de muitos, e hoje a gente, através de Cristo é comparado com essa escada, né, que desce e dá também o acesso para a gente subir. Ele levou sobre si os pecados, mas hoje com ele nós também podemos entrar por esses portões celestiais e estar na presença do próprio Deus. Isso é muito lindo, é muito poderoso. E esse é o evangelho que a gente prega, né? Esse é o Deus que nós servimos e é esse evangelho que a gente tem que falar. Às vezes a gente está falando aqui com os adolescentes, né, com os seguidores aqui na igreja, e a gente não tem noção do que isso significa. Jesus, ele ressuscitou e ele vai vir. A gente não está aqui nesse vídeo para falar assim: nossa, eu quero que você convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Eu estou aqui para dizer que ele já é o Senhor da sua vida, goste você disso ou não, aceite você isso ou não. Jesus vai voltar. E Jesus, a gente crê, né, que Jesus ele vai voltar. Goste disso você ou não, dependendo do lado que você tiver, pode ser uma coisa muito, muito boa ou muito ruim. Mas se você ouviu esse vídeo, se você entendeu o que a gente falou aqui, você quer receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você deve estar se perguntando: o que eu faço agora, né? Em Romanos 10, versículo 3 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você pode ser salvo, você só precisa invocar o nome do Senhor Jesus. E é uma decisão que vai refletir na sua vida diária. Diariamente você vai ter que decidir novamente por isso. E a gente já fez vários vídeos aqui pro canal, alguns deles são sobre as disciplinas espirituais, que vão te auxiliar nessa jornada. E a gente queria encerrar esse vídeo de hoje fazendo uma oração por você. E qualquer coisa também, comenta aqui, deixe seu comentário que a gente vai te responder e vai conversar com você. E se você já é cristão também, mas está decidindo hoje, entendeu hoje o que significa realmente esse evangelho e quer ter uma mudança na sua vida, né, e quer viver uma vida mais perto de Cristo, faça essa oração também.
Pai, eu oro pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor Jesus, para aquelas pessoas que entenderam que é o verdadeiro evangelho, meu Pai, para aquelas pessoas que entenderam que são pecadoras e que precisam da salvação por meio de Jesus Cristo, Pai, que precisam da propiciação dos pecados. Senhor Jesus, que Teu Espírito possa agora habitar no coração delas, entrar, Senhor Jesus, nas suas casas, Pai, e para que elas entendam diariamente, Senhor, o que é de servir, o quão bom é de servir. Eu declaro paz sobre a vida de cada um, meu Pai amado, perdão sobre os pecados, Senhor, abençoa, é isso que eu te peço e eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau.